diante. Queremos louvar a Deus também pela vida dos irmãos que nos visitam nessa noite. Amém. Deus continue os abençoando de forma abundante. Atos capítulo 16, versículo de número 23 em diante. Amém. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E, pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se assenta, por favor. Assentados, se possível, feche os seus olhos. Se não for me incomodar, coloque a mão no teu coração. Vamos orar por mais alguns instantes. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, pois o Senhor, ó Pai, já tem falado, Senhor, ao nosso coração nesta noite, Senhor. Como nós te louvamos por tua voz, Pai querido. Pai, para muitos tantas coisas são valiosas, até mesmo prioridades. Mas para nós o que importa é ouvir a tua voz, Senhor. Obrigado por tua voz, ó Pai, falando aos nossos corações. Obrigado por receber a adoração que a tua igreja lhe entregou nesta noite, Senhor. Pois nós vimos com clareza manifestações espirituais, ó Pai querido, nesta noite, Senhor. Como de uma brisa suave do Senhor passando, gerando quebrantamento, derramamento de lágrimas que não vem de nada, não é de uma mensagem egocêntrica, ó Pai querido, mas são lágrimas de um coração quebrantado diante do Senhor, ó Pai. Se colocamos diante do Senhor nessa noite por mais uma vez e só conseguimos dizer: glorifica mais uma vez o teu nome, Senhor. Glorificar o teu nome é fazer que o teu nome venha a ser reverenciado, fazer que o teu nome venha a ser reconhecido. Não é sobre nenhum de nós, ó Pai, não é subjetivo, não é sobre minha vontade, sobre os meus pensamentos. Mas como diz a tua palavra, na carta a Roma, capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, e glória, pois, a todo sempre, Senhor. Glorifica teu nome mais uma vez, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou voltar um pouquinho. Esse mesmo capítulo nós vamos iniciar aqui e vamos encerrar onde nós vamos. Paulo aqui, ele está junto com Silas. É interessante entendermos, como o nosso pastor já falou aqui, Paulo por várias vezes ele fala: eu sou servo de Jesus. Em algumas das cartas ele inicia: apóstolo de Cristo, escolhido por Cristo, não por homens e escravo dele. E
como servos, como escravos aqui, a minha vontade não tem que prevalecer em nada. Paulo e Silas, em certo momento, enquanto eles estão passando pela Frígia, que é pela região da Galácia, eles decidem, eles têm vontade de pregar. Mas no versículo 6 diz: o Espírito de Jesus nos impediu de pregar. Eu acho lindo isso, porque há desejo, há vontade neles. Eles tiveram um encontro real de tal forma com Jesus que nada impede que eles anunciem de Cristo. Eles desejam falar de Cristo por onde eles venham passar. Não é por um incentivo de alguém ao seu lado, não é por uma oportunidade concedida a eles, é onde irão passar, irão anunciar de Jesus, irão falar de Jesus. Pois eles entendem aquilo que Jesus promoveu de transformação, de mudança em suas vidas. Eles querem alcançar alguém também. Eles querem que o dom da salvação alcance a outros, para que vidas venham ser transformadas. E aqui o texto diz: mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, os impediu de pregar. Já tentou imaginar isso? Tendo toda a habilidade, tendo conhecimento, um conhecimento glorioso, tendo dons, tendo talentos, mas o Espírito nos impediu de pregar. Isso nos ensina de forma clara que, apesar de tudo que nós adquirimos de conhecimento, de capacidade, de estudos, que ainda tem que mandar na obra Ele. Que ainda tem que direcionar os nossos passos, a nossa vida continua sendo Ele. Apesar de tudo aquilo que eu recebi dele, nada disso é motivo para nenhum de nós termos vanglória. Muito pelo contrário, é motivo de a cada dia estar humilde, entendendo que tudo provém dele. Chegou um certo momento no Evangelho segundo João, capítulo de número 3, versículo de número 26 em diante, que vão questionar a João, os discípulos de João e outros discípulos, e vão dizer: aquele qual você batizou, aquele que veio depois de você, ele está batizando e batiza mais que você. João diz assim: eu não disse que eu era o Cristo. Eu não disse, mas eu vim preparar caminho. Eu não disse que eu era o noivo, mas eu sou o amigo. A alegria do amigo é ver o noivo com a noiva e ouvir o noivo falando. Aí ele continua dizendo: e o homem não pode receber nada se não lhe for lhe dado do céu. Ele está dizendo: o que eu fiz aqui no meu ministério, vocês podem achar isso uma vanglória, mas eu não. Eu entendo que eu fiz o que era preciso ser feito, e tudo isso para a glória dele, para o nome dele ser glorificado. Aleluia! Aí ele continua dizendo e fala: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele apareça, que o nome dele vai ser glorificado, reconhecido, reverenciado, e que João, se esqueçam de João, se esqueçam de Fabrício, se esqueçam de todos eles. O centro ainda é Ele. Oh Deus! Ele ainda é a centralidade de tudo, a centralidade da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Ele é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim, é o primeiro, é o derradeiro. Ele está te dizendo que essa noite me coloca no centro de tudo. Eu não aceito estar em último. Eu não aceito você me colocar só como uma porta de escape para suas dificuldades. Se coloca no centro.
que não entenderam ainda isso, se alguém não falar o nome dele, se alguém não colocar em cartaz, se não houver um elogio, ele fala: me desprezaram. E evangelho é isso. É se esquecer de você, mas ver em Cristo de forma clara sendo revelado por sua vida. Lá em Gálatas 2:20 diz, Paulo com muita alegria, quando eu leio esses textos, imagina a alegria dizendo: já estou crucificado com Cristo. Vivo agora não mais eu, mas Cristo. Está dizendo assim: eu tenho alegria de dizer, onde eu estava morto em ofensas e pecados, andava segundo o curso deste mundo, só que hoje eu tenho alegria de dizer o que, irmão? Cristo vive em mim. Aleluia! E como é a vida que você leva agora? Ele fala assim: a vida agora que eu levo-a na fé do Filho de Deus, Cristo Jesus, que me amou primeiro e se deu por amor a mim. Eu adoro o Senhor. Então a obra não é feita segundo aquele que eu acredito que é bom. Tem alguém que está com você em todos os momentos e deseja estar mais presente. Aí chega aquele momento: eu não sei. Aí o texto diz: ele vos ensinará de todas as coisas e vos lembrará delas. Ele deseja estar mais próximo, ele deseja intimidade contigo. Mas para ter essa intimidade você precisa de se desprender de coisas dessa terra para ter coisas espirituais. O versículo 7 continua e diz: indo a Mizra, e tentaram ir para Mídia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Sabe o que é isso? É alguém que entregou a sua vida e está dizendo: o Senhor tem o controle de tudo. É o Senhor que comanda os meus passos. É o Senhor que comanda a minha vida. Eu estou procurando direção em tantos momentos. A minha direção é o Senhor. Eu estou procurando clareza em tantos momentos. Eu não acho. Aí Efésios 5:14 assim: você precisa despertar do sono da indolência, onde os mortos se encontram, para que Cristo esclareça. Esclarecer é trazer clareza, é trazer iluminação à obscuridade, é trazer clareza ao seu entendimento. E é Ele direcionando. Não adianta tentar fazer por si próprio, que vai dar errado. Agora, quando Ele faz, as coisas fluem de tal forma que o escritor de Provérbios, ele diz assim: o conhecimento será suave, a tua alma entra de forma suave, não é nada forçado, não é nada obrigatório. Você ama isso, você deseja mais disso. Quando Ele tomou controle de tudo, a direção da sua vida mas eu iria, gente, iria, mas Ele tomou o controle, você não age assim mais. Eu iria falar isso, iria, mas Ele tomou o controle da sua vida agora. Não é mais você que é reconhecido, é Ele. Então a forma expressiva tem que ser outra. Eles continuam a sua missão. Enquanto eles intentam ir para localidades para pregar a mensagem, quando chegou a anoitecer, é o versículo 9, Paulo tem uma visão. E nessa visão ele vai observar um homem. Esse homem está prostrado de joelhos, está orando e dizendo: venha Macedônia, ajuda-nos. Olha na cama do chorando. Aleluia. Você entendeu? Que por vezes queremos fazer onde eu quero, onde eu acho que é bom, e por vezes é para motivar o nosso próprio ego.
reservado aqui para Paulo e Silas é encaminhá-los a uma localidade onde tem alguém orando, prostrado, dizendo: passa a Macedônia, temos necessidade, ajuda-nos, não fica parado, venha. Que mais, sério? Você precisa entender que tem um coração do outro lado da Macedônia bom ouvido, precisando de socorro. E Jesus está tocando do outro lado para alguém se levantar para socorrer. Aí chega alguém que a gente fala assim: envia outro. Não, é você. Eu vou te contar uma experiência minha bem rápida. Eu trabalhei um certo tempo ali naquela Promater. O salário deles lá na época era até baixo. Eles colocaram um valor bem acima da função que eu trabalhava, e eu até estranhei. Era 2 horas de almoço. Para mim era o serviço do sonho. Trabalhava bastante, mas depois pegava a Bíblia, estudava. Quando eu ia ver, ele estava dormindo com a Bíblia no rosto. Meu belo dia, dentro de uma sala dessa que eu dormia, o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, nosso amigo, falou com clareza ao meu coração e ao meu ouvido: pede conta, vai para São Paulo. Eu disse: não vou nada, estou ganhando bem, estou tranquilo, tem 2 horas de almoço. Minha cunhada me arrumou serviço, se eu sair daqui também vai dar ruim para mim. E eu não pedi. E foi 3 dias direto falando no meu coração: vai para lá, eu tenho uma obra lá, eu preciso fazer algo, vai para lá. Chegou o momento que eu subi lá em cima, fui falar com a Neuza, que era gerente naquela época geral lá. Falei: Neuza, me manda embora. Por que, Fabrício? Se você é funcionário, não falta, não se envolve em nada de falatório, cochicho, nada disso. Por quê? Eu falei assim: porque eu tenho uma obra para fazer em São Paulo e eu preciso ir lá. Não, se é obra de Deus na sua vida, eu não vou impedir não. Vou te mandar embora, daqui 15 dias você vem aqui, pega um cheque. Aí fui, não tinha recebido um pagamento ainda. E aí? Aí eu olhei e falei: pronto, eu fiz o que o senhor mandou. E agora? Como que eu vou que eu não tenho dinheiro? Quando eu cheguei na casa da minha cunhada, ela já tinha comprado a passagem, ida e volta. Eu falei: meu Deus do céu, como que alguém compra passagem para alguém que está desempregado? E foi eu e minha esposa ainda na época, eu ia acompanhante ainda. Quando eu cheguei em São Paulo, fui para a casa de um dos meus irmãos que mora em São José dos Campos. Porém, no meu coração queimava: vai na casa do Ailton. Era um amigo meu que nós andávamos muito escravizados em bebida, droga, bagunças, brigas. Falei: vou lá ver ele. Quando entrei na rua da casa dele, fui andando junto com a minha esposa. Uma senhora do outro lado da rua começou a chorar. E ela chorava de soluçar. Aí ela me chamou e falou: Fabrício, vem cá. Quando eu atravessei a rua, ela falou assim: você lembra do seu amigo do Kleber? Eu falei: lembro. Pois é, ele se afastou. Ele estava caminhando, ele se afastou, ele precisa de você. Como Jesus mudou sua vida, eu creio que vai mudar a vida dele também. Eu não preguei nada, eu não fui pregar na igreja, eu só andei na rua. E de andar na rua, quem me viu lá no passado viu que foi Jesus que fez uma mudança. Deixa eu te dizer, a obra aqui não é só aquilo que eu desejo fazer, somente de você andar onde Jesus está te levando. Já tem almas, vidas sendo quebrantadas para se aproximarem de Cristo. A ordem de Deus para nós é que ver as coisas mudarem. Esteja em sujeição, em obediência, subordinados à vontade de Deus. Aleluia. E naquele dia, Bruno, parecia uma coisa de doido. Quando eu cheguei na casa de Ailton, comecei a conversar com ele, minha esposa foi conversar com a André, a esposa dele. E Deus começou a usar ela lá naquele quarto, lá em revelação. E orando pelo Ailton, Deus me revelou algumas coisas. Pastor José Romão, eu nunca tinha visto isso.
Eles tinham feito uma prova com Deus. O casamento estava acabando já, eu não sabia de nada. E a prova era: se o Senhor existe, traga alguém aqui que o Senhor transformou, que eu conheci, que nós vamos continuar o nosso casamento, senão iremos separar. E tinha colocado prazo ainda. Eu fui lá sem entender nada, e quando eu ia para lá, meus obreiros, amigos meus naquela época falavam assim: Deus vai te honrar lá, você vai pregar em grandes altares. Não, eu fui lá para alcançar coração. Não eram altares, não eram grandes templos, eram vidas que se encontravam totalmente sem esperança, pensando em desistir da vida, pensando em desistir do relacionamento, e somente de chegar lá, Cristo se revelou com sua glória e alcançou pessoas. Se preocupamos tanto, que vou falar, meu Deus, eu preciso disso. Só de você chegar, o Espírito já está agindo no ambiente. Só de você se apresentar, Ele está junto contigo, e a presença dEle faz que vidas sejam impactadas, transformadas. Você tem tudo aquilo que é preciso para Deus realizar a obra. É a presença dEle. Irmão, mas eu queria tanto conhecimento. Estuda, venha para a escola dominical, venha para os estudos, aprenda, se dedique. Mas a unção já está aí. Levada a súplica. E eles vão passar agora. Quando eles vão chegar em Filipos, no versículo de número 14, o texto diz: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que adorava a Deus. Ela não esperou algum impulso, ela não esperou algo acontecer para ela adorar. Ela adorava a Deus. Ela estava adorando a Deus. Ela estava glorificando a Deus. Ela estava falando da grandeza de Deus. E enquanto ela fala, enquanto ela adora a Deus, o texto diz que Paulo e Silas estão pregando, e o Senhor então abriu-lhe o coração de Lídia para a compreensão do texto bíblico. Entenda, primeiro ela adora, e quando ela adora, e quando ela oferece, Deus vai começar a abrir o coração dela para a compreensão. E naquele mesmo momento, Jesus começou a salvar naquele lugar, Jesus começou a trabalhar naquele lugar, ao ponto de alcançar a família dela e aqueles que se encontravam ao redor. Venha para um culto como esse, mas já venha com a intenção proposta de entregar a adoração a Deus. E quando ela vem entregar, ela recebe o suficiente para alcançar a sua casa. E Paulo e Silas são conhecidos aqui. Eles têm um costume muito lindo. E o costume é oração e pregar a Cristo, oração e falar de Cristo. Ao ponto que uma moça se apresenta no caminho e vai começar a gritar por onde eles passam. Esses são grandes personagens de Deus para trazer a salvação. Ela não mente em nenhum ponto, não tem nenhuma mentira. Porém, o texto diz que ela adivinha. E Paulo começa a perturbar, coloca a mão nela e diz: Espírito, adivinha, sai dela. A moça é liberta naquele exato momento. E vendo-se isso, o povo daquela época vai levar eles aos governantes, aos magistrados, e vão dizer: olha, isso é um costume que não nos é lícito receber. Versículo 21, capítulo 16. E ali a ordem é: rasgue as vestes deles, açoitem a cada um deles, e depois os envia à prisão. Aqui eu quero conversar contigo algo muito simples.
Qual é o seu posicionamento quando as coisas não saem daquilo que você acredita que é controle? Nosso posicionamento é de suma importância. Alguns preferem parar, questionar, murmurar, reclamar da vida. Outros preferem investir. Outros preferem adorar. Os adolescentes, do qual também são um, né? Graças a Deus. Tem muitos questionamentos. Dentre eles é o seguinte: por que eu existo? Por que eu fui criado? Ninguém ama. Ele acredita que se você ensinar ele, você não ama ele porque é contra aquilo que ele acredita que é bom. Porque ele está sendo confrontado. Aí ele tem vários questionamentos. Eu vou trazer só uma resposta. Isaías 43, versículo de número 21. Povo ao qual eu formei, ao qual eu criei, para que me adore, para que me ofereça adoração. Então, se você não sabe ainda o sentido da sua vida, eu te digo pelo menos um aqui: sentido para a sua vida: adorar a Deus. Até quando eu passei por isso, estava distanciado. Aí tinha hora que estava numa roda de pessoas fazendo coisas incoerentes, e no meio daquela roda um começava a louvar um louvor. Ele louvava, e não era nada ensaiado. De dentro dele saía aquele louvor, ele não conseguia segurar e exalar esse louvor. Já cheguei a passar na época da greve da Polícia Militar ali em Santo Antônio. Estava tendo uma guerra entre os meninos. Aí eu parei um dia, anunciei Cristo. Quando foi no outro dia, eu voltando da igreja, tinha uma caixinha e eles ouvindo: me ama. Aí depois no outro dia, ele não desiste de mim, porque a alma está procurando isso, o espírito está pronto para isso, para adorar. Só que muitos preferem parar. Isso daqui é a preferência de alguém, é a escolha de alguém. Preferem questionar, preferem, em vez de entregar a Deus adoração, reclamarem daquilo que não entendem. E Paulo e Silas agora estão aqui, presos, foram açoitados, foram envergonhados na presença de todos, humilhados, por pregar a Cristo, anunciar Jesus, e ter uma vida de oração. É o versículo 25 que nós lemos isso. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Eles decidiram o que fazer. Eles tiveram a tomada de decisão. Eu lembro que o salmista, lá em Salmos 42, no seu verso número 5, ele fala assim: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está conversando com a sua alma e está dizendo assim: alma, por que você está tão abatida assim? Por que dentro de mim você se perturba de tal forma? Aí ele vai trazer resposta. Precisamos trazer resposta. A resposta ele fala: espere em Deus, pois ainda louvarei pelo socorro da salvação. O salmista está entendendo, está dando tudo errado hoje. Minha alma está batida, aflita, está perturbada dentro de mim, não tem direção. Só que eu te digo, alma, se aquieta, espere em Deus, espera, confia nele. E Paulo e Silas resolveram esperar aqui em Deus. E nessa espera em Deus eles vão investir em adoração. Vão começar a adorar, vão começar a louvar, vão começar a entoar cânticos diante do Senhor. É algo espiritual, está cheio de dores, não somente física, mas também afeta na parte de sentimentos, de pensamentos, pelas pancadas, a humilhação que levaram. Mas eles resolveram ter equilíbrio dentro de tudo isso. E com esse equilíbrio eles vão se juntar. Eles louvam e vão orar ao Senhor. Eles cantam, adoram e oram ao Senhor. De tal forma que você não vê eles conversando entre si, dizendo assim: vamos louvar, vamos adorar,
Vamos orar e Deus ele vai fazer algo, manifestar aqui, vai nos tirar aqui de dentro dessa prisão. Eles não querem isso, o que eles desejam é adorar a Deus. Aí o salmista ele diz também, Salmos 42 ainda, no seu verso de número 1: assim como a costa anseia por água, assim a minha alma tem sede de ti. A coisa que o anseio dela aqui não é por necessidade, é sobrevivência. Ela precisa da água, ela não pode estar longe da água, ela não consegue viver sem essa água, ela precisa. Aí o salmista está dizendo: assim também sou eu anseio por tua presença, eu preciso dela. É sobrevivência, é isso, não posso me distanciar dela. Eles começam perto da meia-noite, que simboliza a fim de todas as coisas. O salmista diz: eu choro por um ano, noite, momento de turbulência, de dificuldade, de luta. Aí quando parece que já encerrou tudo, já está no fim, Jesus resolve se apresentar. Aleluia. A hora que ele se apresenta, quando você não tem força, você não consegue mais, você fala: é impossível, não tem jeito mais, é porque ele tem que ser glorificado, e a forma dele ser glorificado é onde não há nenhuma possibilidade em você mais. Não é seu cair, não é suas forças, não é condição financeira, não é nenhum tipo de amigo, todos vão ver entender, é Jesus. Você não pode ter tido um ano difícil, mas eu te digo, você só se encontra ainda aqui porque Jesus tem te sustentado. Você se encontra aqui nessa noite adorando, não tira a voz dele, porque ele tem segurado nas suas mãos, não tem largado e tem te sustentado. Amado Deus, chegues. Enquanto eles louvam, enquanto eles oram, o texto diz que os outros prisioneiros que se encontram ao redor estão todos escutando. Todos escutando. Eu tenho um primo que recentemente ele foi preso. Ele estava há algum tempo foragido. E levaram ele. E quando levou ele, pastor Zé, rapidamente ele fez um propósito com Deus. E o propósito dele, ele falou, mesmo com algumas doenças, negócio de coração, ele falou assim: eu vou ficar 3 dias direto, sem comer nada. Porque é só o Senhor que pode fazer algo aqui. A coisa lá de trás, minha vida já mudou, eu sou outro, o Senhor sabe. E eu vou ter que pagar por isso. Aí dentro daquela cela, quando ele chegou a alguns dos indivíduos que estavam lá dentro, reconheceram, ele falou assim: não, minha vida é outra agora. E entrou um homem, um senhor de idade, até religioso, não cristão, mas religioso, que o filho mexeu nas suas finanças e ele acabou furando o filho e foi levado para aquele local. Ele tinha um problema em um dos seus braços, ele não conseguia fazer muitas coisas, de idade avançada já. Porém, ele era muito abusado. Ele ficava zombando dos outros que estavam lá. E meu primo viu que eles já estavam tramando para tirar a vida dele ali dentro daquela cela. Meu primo falou: não, ninguém vai encostar a mão nele não, ninguém vai fazer nada com ele. Ah, mas ele disse que é crente e trata todo mundo mal. Não, deixa ele, é ele Deus, ninguém vai fazer nada. Aí meu primo pegava a colher que estava comida na boca dele, alimentando ele dando um tapa no rosto do meu primo. E o pessoal: não acredita, você está deixando isso. Se fosse lá atrás, você não faria assim. Não, eu fiz um propósito com Deus. Eu fiz um propósito com Deus. Só alguns dias preso, aí gritaram lá: cantou agora. Ele saiu sem entender nada, nem ele entende, ninguém entende o que aconteceu fisicamente. Mas nós entendemos espiritualmente, enquanto ele trouxe uma adoração na terra, o
céu se movimentou a favor dele. O Camaraçúria. É assim que funciona na sua vida. Não é que você quer receber algo em troca, não é uma moeda de troca, mas enquanto você adora aqui embaixo, Deus se movimenta no céu para trazer algo na terra de mudança na sua vida, na sua família e aqueles que você coloca diante de Deus. Aí o texto diz: e repentinamente, não é algo esperado. Ninguém esperava isso. Algo repentino. Houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. A lógica é que todo mundo sai correndo. Acredito que alguns conhecem que o pastor Cristiano é um amigo meu, ali da Ilha do Príncipe. Olha lá. O pastor Cristiano tomou um tiro na cabeça, tentando fugir do sistema carcerário. Até a certidão de óbito ele entra numa maleta prateada. Está preso, ele vai tentar fugir. Só que aqui dentro tem algo diferente. Todos que estão presos, ninguém quer fugir. Tem algo ali que foi tão extraordinário que supriu aquilo que eles acreditavam que era liberdade do lado de fora. Tem uma presença ali dentro ali que eles querem continuar sentindo essa presença, pois ela gera refrigério. Essa presença ela vai gerar transformação, libertação, ela vai renovar as pessoas e ninguém quer fugir de dentro daquela cela. É como se eles estivessem falando assim: continua essa vigília aí, não para não, continua aí orando, continua aí cantando. Eu sei que daqui a pouco vai vir a mensagem, nós estamos aqui ainda para ouvir a mensagem, não para não, continua essa vigília. E o carcereiro ele acorda com aquilo. Presbítero Tiago, quer me ajudar a pregar aqui? Faz favor. O carcereiro ele se acorda com aquilo, com aquele barulho. Está indo para a posse. Segura aqui isso. Está vendo? Ele tem um molho de chaves. E o molho de chaves aqui significa controle de tudo. Acesso, quem tem é ele. Só porém, as grades estão abertas, as portas se abriram e há alguém que não tem chave. Aí quando ele vê que ele tem o controle de tudo que é a chave continua com ele, apesar do terremoto, a chave está com ele, que simboliza controle. Porém as grades estão todas abertas, ele já olha e entende: perdi o controle de tudo, tudo saiu do meu controle, apesar de ter a chave, apesar de ter aquilo que é preciso, perdi o controle de todas as coisas, e a única coisa que me espera, agora ele entende, é a morte. E vamos ser sinceros, quantos de nós que já pensou assim? As coisas saíram do controle e já falou: não tem jeito para mim mais não. Não tem jeito mais para minha família. Não tem jeito mais para ministério. Não tem jeito nem para minha pessoa. Acabou tudo, ficou tudo. Aí quando ele está com o controle na mão ainda, ele vai dizer assim: agora é sua morte. Desembanhe a espada para tentar tirar a sua vida. E Paulo, de lá de dentro, ele grita: não te faças mal, pois nenhum de nós fomos embora, todos se encontramos aqui dentro. Quando ele escuta isso, o texto diz que ele fica tremendo. Ele pula para dentro daquela cela. Ele vai ver que todos se encontram lá ainda. E foi uma ação da presença de Deus ali. Ele vai tirar Paulo e Silas para fora. E quando os tira para fora, ele diz: que Deus está dando essa hora. Paulo e Silas olham para ele e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Tem muitos procurando vários tipos de métodos por aí por ali. O que você precisa é crer no Senhor.
Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Paulo está entendendo a dor que eu e Silas sentimos para estar aqui dentro dessa cela. É algo tão glorioso, porque pode estar sangrando, ele pode levantar os vergões, mas tudo isso foi para alcançar uma vida, uma alma, para alcançar a sua família. Ele está entendendo e dizendo: vale a pena sofrer para que muitos venham sorrir, vale a pena chorar para que muitos venham sorrir. Estamos findando o ano e você precisa escolher a forma que você vai reagir diante das dificuldades. É contigo, é com você. Você precisa escolher. Meu irmão, mas está tão difícil. Difícil tá, mas é algo temporal, vai passar. Eu não estou suportando, mas suporta sim. Deus não tenta, não deixa ninguém ser tentado acima daquilo que ele possa suportar. Você consegue, você pode. E não é por você não, é por Cristo, é por Jesus. Feche os seus olhos, fique sentado mesmo. Vamos orar. Senhor querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pois somos confrontados por tua palavra, Senhor. Obrigado, pois entendemos que precisamos ser direcionados pelo Senhor, Pai. Podemos ter recebido variedades de talentos, de dons, mas nada nos faça superior a ninguém, Senhor querido. Eu digo de todos nós isso. Porém, o que é necessário ser apresentado por cada um de nós é humildade, Senhor querido. E nós te louvamos, Pai. Te louvamos por tua palavra que direciona as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, Senhor. Nesse ano temos tantos agradecimentos, ó Pai. Te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai querido. Eu sei que encontram passando por vários tipos de lutas, dificuldades, mas a decisão que decidiram tomar foi de adorar o Senhor, ó Pai. E o próximo ano, assim, vindo, Senhor, se o Senhor não voltar e nos levar, nós queremos continuar decidindo em adorar o Senhor. Queremos continuar decidindo em abrir o nosso coração perante o Senhor, ó Pai querido, e te louvar, Senhor. Não por aquilo que o Senhor vai fazer, o que pode, pois o Senhor tem poder para fazer qualquer coisa. Nada, Senhor, pode ser impossível, Senhor. Mas nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor nos amou primeiro. Pai querido, o Senhor nos amou primeiro quando a única coisa que nós tínhamos para oferecer eram ofensas e pecados, Senhor. E o Senhor nos ofereceu o melhor, o primogênito do Senhor, o amado. Agora Ezequiel, Senhor 22:30 vai dizer, ó Pai querido, que o Senhor olhou para a terra e não achou justo sequer que estivesse na brecha para que o Senhor não destruísse essa terra. Na carta a Roma também diz que todos os pecados e destituídos estavam da glória de Deus. Na carta a Roma ele diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Senhor é nós. Jesus é a vida eterna, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos por este dom, Senhor, que já é excelente, é o suficiente para nós. Sabemos que o Senhor há de atribuir muitas coisas ainda em nossa vida, mas nenhuma delas pode de forma alguma se comparar, ó Pai querido, com a graça, a salvação a qual a nós foi nos dada como um presente, Senhor querido. Te louvamos, Pai. Desejamos, mesmo com pouca força, como foi dito aqui por nosso pastor, em Apocalipse capítulo 3, versículo de número 8, eu sei de tuas obras, sei também de tua pouca força,
mas sei também que não negaste o meu nome e guardaste a palavra da minha paciência. Eu abrirei uma porta de qual ninguém pode fechar, ninguém tem capacidade de fechar a porta da salvação que foi aberta, Senhor, para nós, ó Pai querido. É decisão nossa, eu decido que eu vou lutar, eu decido que eu vou enfrentar as dificuldades da vida, eu decido que for necessário sofrer pelo Evangelho e não abandonar a Cristo. E nessa noite, ó Pai querido, nesse último domingo desse ano, nós decidimos, ó Pai querido, estar sempre com bom ânimo, servindo a Cristo, com o coração alegre, a qual forma você, Senhor, no rosto. Aleluia! Essa é a decisão nossa. E nós te agradecemos, Pai, por sua bondade. Te agradecemos por nossa família. Não somente a nossa família, Senhor, nossos lares, filhos, parte conjugal, mas a nossa família, Senhor, que eu digo ministério, irmãos em Cristo, ó Pai querido, a qual o Senhor nos abençoou com a vida de cada um, Senhor querido, em particular, continua nos abençoando, continua nos conduzindo de forma sábia, ó Pai querido, com força e entendimento, Senhor, para que possam ultrapassar todas as dificuldades que venham a ser enfrentadas, ó Pai querido, em suas vidas.